Para que serve a lei? A lei serve para aio, segundo o apóstolo Paulo. O que significa isso? A lei veio para mostrar para o homem a dor do pecado. Para ressaltar. Romanos capítulo 5, versículo 20 fala que a lei veio para ressaltar o pecado, para destacar, para mostrar para o ser humano que o pecado tem consequências. Quem peca tem uma consequência de morte. O salário do pecado é a morte. O pecado que herdamos de Adão e o pecado que nós vamos praticando, elas vão gerando um caminho de morte para a nossa vida. Mas há uma esperança para nós. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Romanos 5:20. O que significa? Significa que na área em que nós fomos mais escravos do pecado, mais escravos do diabo, é a área em que a graça de Deus vai superabundar na nossa vida, de maneira que a gente passa a ser destaque positivamente. Então, pessoas que se converteram e elas eram viciadas, elas eram escravas do vício, de drogas, enfim, essas pessoas são muito usadas por Deus quando se convertem para libertar outras pessoas das drogas. Pessoas que vieram do ocultismo, macumbaria, feitiçaria e tal, elas recebem muita autoridade de Deus. Eu estou falando de gente que se converte direito, se converte de verdade, gente que de fato, de verdade, não apenas entra numa igreja, mas nascem de novo, entende, elas são batizadas com o Espírito Santo, enfim, elas experimentam a glória de Deus. Então, essas pessoas, elas são usadas muito mais agora por Deus, pelo Espírito Santo, com a graça do Senhor, para dar uma resposta diferente àquilo que elas viveram antes. O histórico de opróbrio, o histórico de vergonha, passa agora a ser substituído com um histórico de bênção, ok? Então, pessoas que vieram da prostituição, do adultério, passam a viver com excelência nessas áreas de suas vidas. Pessoas que eram idólatras, passam a ser adoradoras em espírito e em verdade por excelência. Pessoas que viviam na corrupção, na mentira, elas são tomadas com um senso de justiça de verdade no seu coração. E assim, pessoas que viviam na depressão, que viviam na tristeza, passam a viver vibrantes no reino de Deus. Onde abundou o pecado, onde você foi escravo do inimigo, onde o inimigo usou você como realmente instrumento para estabelecer e promover a ruína, é agora onde a graça de Deus vai superabundar na sua vida para te usar, para gerar vida e promover vida em corações de outras pessoas. Então, Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Já ouviu pessoas dizerem assim, rapaz, fulano depois que fez isso, fez aquilo, fez tudo que não prestava, agora está dando uma de santinho, agora é um discurso bonito, que agora é dando lição de moral em todo mundo e tudo. Se essa pessoa nasceu de novo, e se essa pessoa de fato, de verdade, está vivendo, né, a superabundância da graça de Deus na sua vida, então acredite que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde essa pessoa foi escrava do diabo, agora ela é instrumento do Espírito Santo para dar uma resposta positiva, fazer jus à oportunidade de Deus. Você olha para uma mulher que era considerada, rotulada como prostituta da sociedade. Jesus estava almoçando na casa de Simão, o fariseu. E a Bíblia diz que essa mulher interrompeu o protocolo ali e ela entrou naquela casa e começou a chorar aos pés de Jesus, enxugar os seus pés com lágrimas, enfim, ela molhava os pés com lágrimas, lavava os pés com lágrimas, enxugava com os cabelos. O fariseu publicano, olhando para aquilo, pensava consigo mesmo, se esse homem fosse profeta, fosse de Deus, saberia quem é que está fazendo isso com ele. Aí Jesus lança uma parábola para ele e deixa claro na parábola, aí você pode ler depois, que aquela atitude daquela mulher de adoração estava acontecendo pelo fato dela estar se sentindo muito perdoada, estava fazendo jus à oportunidade que ela estava recebendo. Ele, no entanto, como achava que era bom, não precisava ser perdoado de muita coisa, não teve nenhuma atitude parecida com a dela. Pelo contrário, tratou Jesus como se trata uma pessoa qualquer. Mas aquela mulher tratou Jesus de maneira muito quebrantada e adoradora. Então, o que é isso? Na área em que você foi mais atingido, mais escravo do inimigo, você agora dá uma resposta intensa para Deus em adoração. Pessoas que foram idólatras, adoravam imagens, esculturas, pessoas que viviam uma vida escravas do pecado, da prostituição. Agora elas
não querem apenas viver uma teoria, elas querem viver uma realidade, elas querem expressar gratidão por aquilo que o Senhor fez por elas, que é agora sendo adoradoras de verdade. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus.